Vamos dar seguimento, então, ao nosso estudo de técnicas de análise de investimentos, certo? Nada melhor do que a gente agora seguir resolvendo problemas e tecendo alguns comentários quando necessário for, ok? Então vamos lá, página 12, por favor, do polígrafo. Exercício 2 da FCC, Fundação Carlos Chagas. O examinador nos passa um fluxo de caixa. Investimento inicial de 30 mil. No período 1, um valor de X. Tu recebe, é recebido. E no período 2, um valor de 21.600. Certo? Vamos ler o comando da questão. Muito bem. O gráfico abaixo representa o fluxo de caixa referente a um projeto de investimento, com a escala horizontal em anos. Ou seja, ele quer dizer que o fluxo de caixa é um fluxo anual. Se a taxa interna de retorno corresponde a 20% ao ano, então X é igual a... Ele já está dizendo que a TIR é 20%. 20% ao ano, não é? Ora, ele já está nos dando a taxa de retorno. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que igualar, a gente tem que fazer com que o VPL aqui seja zerado, não é? Como é que o VPL zera? Quando o valor do investimento inicial for igual ao valor presente dos fluxos de caixa positivos, ok? Ou seja, 30 mil tem que ser igual. Esse X trazido ao valor presente, como é que fica? X dividido por 1,20. Tá? Lembrando, aqui, gente, é 1 mais I elevado na 1, né? A taxa interna de retorno, ela é, na verdade, 0,20. Ou seja, 1 mais 0,20, 1,20. Elevado na 1, 1,20. Mais 21.600 dividido por 1,20 ao quadrado. Ok? 1,20 ao quadrado é 1,44. Tá? Essa questão ela foi dada sem tabela financeira. Basta saber que 12 ao quadrado é 144, né? Para a gente fazer essa conta aqui. Então, muito bem. Continuando. 30 mil igual a X sobre 1,20 mais... Façamos essa divisão agora. 21.600 dividido por 1,44. 15 mil. 15 mil passa para o outro lado da igualdade e troca o sinal, né? Ficando assim, 30 mil, 15 mil passa para o outro lado, troca o sinal. 30 mil menos 15 mil. 15 mil é igual a X sobre 1,20. Esse 1,20 aqui está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Ou seja, X é igual a 15 mil vezes 1,20. Vai dar
18 mil. Então, o valor de X é 18 mil, letra C é o gabarito da nossa questão. Ou seja, para que a taxa de retorno dê 20%, é necessário que o valor de X seja exatamente 18 mil. Ok, senhores? Vamos fazer agora a questão seguinte, da página 12, mesma página. Vão lendo aqui enquanto eu apago, por favor. Vamos nos habituar fazendo sempre fluxo de caixa. Olha lá, ó. Fazemos o fluxo. Na data zero, qual é o investimento inicial? Olha bem, vocês podem ver que o examinador colocou negativo, né? Tá? Ficou 410. E aqui o valor P em milhares de reais deve ser. Então aqui, ó, ano 1, ano 2, temos aqui P e P aqui, né? A gente tem, na verdade, uma sériezinha, né, de pagamentos. Para que a taxa interna de retorno seja 5%, o valor de P em milhares de reais deve ser. Tá? Ele já está indicando que a TIR é igual a 5%. Já está nos dizendo isso. Muito bem. Quer dizer o que aqui? Ó? Que 410 é igual a P dividido por 1,05 mais P sobre 1,05 ao quadrado. Certo? Lembrando que aqui tem 1, tá, gente? Aqui tem 1. Aqui o nosso trabalho, nesse aqui, vai ser dividir 1 dividido por 1,05. 0,9523. Vezes P. Mais, aqui é dividir 1 por 0,5 ao quadrado. 1,05 ao quadrado dá 1,1025, tá? Aqui embaixo, ó. 1,1025. Agora tu inverte, divide por 1 em cima. Por isso que é bom ter essa tabela financeira 2, né? A nossa tabela aqui da Fundatec não tem os 5%, né? Mas se tivesse, facilitaria, né? Porque aí a gente não precisa fazer essa divisão aqui. Isso, como eu disse, numa prova demora bastante. 0,907. 0,907 o quê? P. Quer dizer que 410 é igual a essa soma, né, desses termos semelhantes. Um 1,8593. 1,8593 P. Esse fator aqui, ele passa para cá dividindo. 410 sobre 1,8593. Isso é igual a P. Quanto vai dar o valor de P? $220,51. 220,50. Tá? Letra E. Ou seja, o valor de P, para que tenhamos esse fluxo de caixa, uma taxa interna de retorno igual a 5%, ou seja, 5% é a taxa que faz com que o VPL seja zerado.
necessariamente o valor de P, tanto no 1 quanto no 2, tem que ser igual a 220,50. Essa é a questão 3. Página 12. Vamos fazer ali, ó, senhores, o exemplo 1. Letra A. E na letra B vamos considerar 4%. Ok? Na letra B vamos utilizar 4% porque 4% é a maior taxa disponível na tabela da Fundatec. Até agora, né? Então, vamos seguir o padrão para esse concurso que a Fundatec vai fazer. Decidir se o investimento representado pelo fluxo abaixo deve ser aceito nos seguintes casos. Então, temos o seguinte fluxo. Investimento inicial de 1.000 e temos 5 pagamentos uniformes de 250. Na letra A, vamos considerar uma taxa de 2%. Então tá bom. Qual é o valor presente da série? R que multiplica pelo FVA. Quem é o R? 250. Quem é o FVA? De 2%, 5. 4,713. (4,713) 460, né? Ou seja, o valor presente da série vai ser o resultado desse produto. (1.178,36). 1.178,36. Quem é o VPL? 1.178,36 menos 1.000. Ou seja, o valor presente dos fluxos positivos menos o investimento inicial. 178,36. Maior que 0, aceita. Proposta aceita. Certo, senhores? Consideramos uma taxa de 2%. Na letra B, no polígrafo de vocês está 5%. Nós aqui vamos considerar 4%. Letra B. O que a gente já induz disso? Que aumentando a taxa o VPL vai cair. O VPL aqui já está baixinho, pode até ficar negativo, vamos ver. Tá? Quem é o P agora? Repete a fórmula. R vezes o fator de valor atual. Quem é o meu R? O mesmo. 250. Quem é o fator de valor atual? Agora mudou. Mudou a coluna. A tabela é a mesma. 4%, linha 5. 4,451822. 4,451822. Quanto vai dar isso aí? (1.112,95).
continua maior que 1.000, né? Continua maior que o investimento inicial, ou seja, o VPL vai continuar dando positivo. Mas caiu, né? O VPL antes era 178, agora já está em 112. Continua maior que zero e continuamos aceitando a proposta, tá? Mesmo apesar de ter o VPL reduzido, ok? Fizemos então, página 13. Letra A e B, lembrando que B vocês mudem para 4%. Tá? Vamos fazer esse exercício 2 aqui, também, da página 13. Qual a melhor alternativa de investimento? O que está ocorrendo? Ele está nos dando duas propostas, a proposta A e a proposta B, certo? E nós vamos comparar as duas. Como é que a gente pode comparar? Quando não fala nada, via de regra, tu considera a técnica do VPL, né? Então vamos ver como é que fica a proposta A aqui. Antes vamos apagar aqui para a gente ter um espaço maior. Dois A, página 13. Temos um investimento inicial de 2.000 e no ano 2 temos um recebimento de 2.500, considerando uma taxa de 10% está nos dois. E o 2B temos investimento inicial de 2.000 1.200 no ano 1 e no ano 2. Temos uma sériezinha, né, de 2 pagamentos, considerando 10% para os 2. A taxa é 10%. Está perguntando qual a melhor alternativa. Não falou nada? Deduz que é VPL, que é a técnica mais difundida, mais utilizada, né? Uma técnica padrão que ela te dá o valor, né? Então tá bom. O primeiro fluxo de caixa é simples de resolver, a gente apenas tem que trazer esses 2.500 a valor presente. Ou seja, o que seria o P aqui? Pega 2.500 e multiplica, aliás, divide, né? A gente está trazendo a valor presente, divide por 1,10, né? Ao quadrado, né? Porque está no período 2, certo? Então vai ficar 2.500 dividido por 1,21. Questões assim desse tipo dá para fazer no manual, tá, pessoal? Quando a exponenciação vai até ao cubo, muitas vezes a gente consegue fazer no manual, né? Aquela prova anterior da CAGE, né, para auditor do Estado, a primeira prova aplicada de matemática financeira teve algumas questões que tu até podia fazer realmente sem tabela financeira, né? Algumas ainda davam para fazer, né? Poucas, né? Então, façamos ali 2.500 por 1,21. 2.066 com 11. 2.066 com 11. Quer dizer, então, que teremos um VPL de quanto? 2.066 com 11 menos 2.000. 66 com 11 é o nosso VPL. Certo, senhores? Na proposta da letra B,
o que a gente tem que fazer aqui? O que é o valor presente desse fluxo de caixa? Como é 2 pagamentos só, eu não vou utilizar a fórmula da série, tá? Vou pegar 1.200 aqui, divido por 1,10, mais 1.200 daqui, dividido por 1,10 ao quadrado, né? Aqui 1.200 dividido por 1,10, mais 1.200 dividido por 1,21, tá? Agora faz a mão individual ali, né? Dá para fazer. R$ 1.090,90, o primeiro aqui. Mais 1.200 dividido por 1,21. R$ 991,73. Né? Vocês viram, né? À medida que aumenta o prazo, mais tu desconta e o valor fica menor. Certo, senhores? Somando agora. R$ 2.082,63. Ou seja, qual valor teremos de VPL? Teremos 2.082,63 menos 2.000, que é o investimento inicial. 82,63. Certo? Agora ele pergunta qual a melhor alternativa. A melhor alternativa é aquela que me dá um maior VPL. Aqui eu tenho um VPL de 82 contra o VPL de 66 da proposta A, né, senhores? Então, como eu tenho duas propostas com vidas úteis iguais, podemos comparar o VPL de cada uma delas e escolher o que tiver maior VPL. Então a proposta B é a melhor, certo? Não gostaria de deixar passar, tá? Mas é interessante perceber que quando as propostas, tá, de investimento tiverem vidas úteis desiguais, ok? Muito cuidado para isso, tá? A melhor técnica de análise de investimento é chamada o VPL-A, VPL anualizado, certo? Não creio que isso aqui caia no concurso de vocês, mas como caiu muita questão teórica na prova para auditor do Estado da CAGE, pode ser, senhores, que venha a ser exigido questões teóricas a esse respeito, né? Que na verdade foge um pouco da matemática financeira, começa a entrar um pouco na chamada administração financeira, né? Cujos melhores autores são os livros do Ross, do Gitman, né? Então, se os senhores quiserem se aprofundar um pouco mais, sugiro essa literatura, tá? Para projetos com vidas úteis desiguais, ok? O que não é o caso desse problema, a gente consegue ver, né, que as duas propostas têm vida útil de 2 anos, tá? Agora, se, por exemplo, a proposta B tivesse vida útil de 3 anos, certo? Ou esse pagamento individual na proposta A fosse no ano 3, né? Já ficaria limitada a comparação do VPL, tá? Então teria que utilizar o chamado VPL-A, ou VPL anualizado. Tá? Eu não vou explicar aqui para vocês porque não faz parte do conteúdo programático de vocês. Mas por via das dúvidas, como é que eu posso dizer? Falei. Tá bom, senhores? Então tá feito aqui. Gostaria de comentar com vocês a tabela a tabela 14, a tabela da página 14, certo? Na verdade,
eu quero comentar com você sobre uma terceira técnica de avaliação de investimento, que é chamado payback, né? O payback, ele é uma análise limitada, porque apenas analisa o tempo de recuperação do capital investido. Ou seja, em quanto tempo tu precisa para recuperar determinado investimento. Por exemplo, digamos que tu tenha uns 200 mil para abrir uma cafeteria num shopping, ok? Aí, qual é o teu pensamento? Tu pensa assim, em quanto tempo eu vou recuperar os meus 200 mil? Ou seja, quanto menor, melhor. Quanto mais rápido tu recuperar, ou seja, em menor tempo, melhor para ti. Mas aí o que acontece depois disso, depois desse payback, depois desse período de payback? A gente fica limitado, certo? Então, vamos dar uma olhada no que eu escrevi aqui, ó. Payback mede o tempo de recuperação do capital investido, ou seja, considera apenas o tempo para que o capital inicialmente investido em algum projeto seja recuperado. Dentre os métodos de análise de investimentos, tem sua limitação justamente por ter uma visão limitada tão somente no tempo, não vislumbrando o que poderia ocorrer após esse período. A análise do payback pode considerar ou não uma determinada taxa de desconto. Se não levar em conta essa taxa, teremos um payback simples. Tu tem um payback simples quando tu não considera o valor do dinheiro no tempo, certo? Considera tão somente fluxo de caixa e tu não traz o valor presente. E temos também o payback descontado, que tu considera uma taxa de desconto. Aqui, tá? Nessa tabela da página 14, senhores, eu fiz um fluxo para vocês darem uma olhada aqui, tá? Eu creio que, como o cálculo do payback ele é muito complexo, tá? E longo e trabalhoso, sinceramente eu creio que para vocês o importante é ter o entendimento do funcionamento do payback e que ele é tão somente um tempo de recuperação de capital investido. A gente percebe nesse caso que o que nos indica o payback nessa tabela aqui da página 14, senhores, ok? A gente percebe que quando muda o sinal de positivo para positivo, de negativo para positivo, ou seja, do ano 4 para o ano 5, é o período de payback, ou seja, o nosso payback vai ser algo em torno entre 4 e 5 anos. No caso ali deu 4,32 anos, certo? Tá? O que eu falei ali? Ó? Temos acima um fluxo de caixa de 5 períodos anuais, né? A gente considerou aqui, nesse fluxo da página 14, um fluxo atualizado, ou seja, cada um desses valores aqui da primeira coluna, eu descontei a valor presente. Quando tu desconta a valor presente, eles ficam um pouco menores, certo, senhores? E depois a gente faz o valor acumulado, ok? Então o payback ele está entre o 4º e o 5º ano, ou seja, quando o fluxo de caixa acumulado muda de sinal, passou de 12 negativo para 25 positivo, quer dizer que eu não estou mais correndo atrás, eu já estou no positivo, quer dizer que o projeto já está andando sozinho, certo? Mas a limitação dele justamente é o quê? Tu não sabe o que ocorre no ano 6, no ano 7, no ano 8, no ano 9, ok, senhores? Certo? Então, na verdade, a análise do payback seria o terceiro objeto de estudo, né, do nosso estudo de técnicas de análise de investimento, ok? Vamos seguir no nosso estudo fazendo exercício sobre isso aí, certo? E, basicamente, matéria, nós já vencemos. O objetivo agora, basicamente, é aprendermos, né, a fazermos o exercício da forma mais rápida possível, interpretando bem o enunciado da questão e, se possível, né, senhores, respondendo a questão certa.